Olá, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sejam todos muito bem-vindos a 2023. Que tenhamos aí um excelente ano, um ano muito produtivo. Aqueles que precisam passar no exame de suficiência, desejar boa sorte. Teremos 2 edições esse ano, de acordo com a tradição aí do Conselho Federal de Contabilidade. Porém, começamos o ano de 2023 pipocando aí na imprensa um projeto de lei do Tiago, do Novo, protocolado lá na Câmara dos Deputados, dia 22/12, que trata da desregulamentação de diversas profissões, entre elas a profissão da contabilidade, do profissional contábil. Olha só, o que esse projeto fala na verdade, o que ele apresenta, e eu vou me expor aqui, eu vou expor a minha opinião do que eu acho, desse projeto em relação à contabilidade. Porque é o que eu tenho mais conhecimento, eu consigo construir um raciocínio aqui, lógico, com vocês, explicando a minha opinião sobre esse projeto. É muito importante que você fique até o final, que eu vou tentar construir um raciocínio aqui para que você entenda que na prática esse projeto não faz sentido, tá certo? E se você chegou aqui por esse vídeo, peço que você se inscreva no canal, ative as notificações, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos da contabilidade. Se você já é aqui do canal, meu muito obrigado pela audiência, tá? Mas se você não ativou as notificações ainda, peço para você ativar e deixa aqui nos comentários também o que você acha desse vídeo e deixa a sua opinião, tá? Tá aqui no link da descrição também os vídeos mais, digamos assim, populares do canal, os cursos que eu tenho sobre calculadora, sobre imposto de renda, sobre o exame de suficiência, tá certo? Sem mais delongas, o que o projeto fala? O projeto fala o seguinte, eu vou compartilhar com vocês aí, ó. É o projeto de lei que revoga e altera leis, decretos-leis e decreto, a fim de desregulamentar profissões e atividades que não ofereçam risco à segurança, à saúde, à ordem pública, à incolumidade individual e patrimonial. Então veja só, vamos começar falando aqui da seguinte forma. Eu acho que num Estado democrático de direito, numa democracia igual nós vivemos, todo projeto em si pode ser debatido. Inclusive, eu acredito que esse projeto não foi ouvido às partes ali, nenhum conselho federal ou regionais de contabilidade das profissões. Foi feito um projeto de acordo com a convicção do deputado. O deputado foi eleito para fazer leis mesmo e de certa forma é legítimo, que mesmo que assuntos espinhosos às vezes sejam debatidos no âmbito nacional para que talvez melhore algumas situações. Eu vejo que não é o caso aqui. Pode ver que a própria ementa aqui do projeto, ele trata aqui dessa palavra específica, patrimonial. E a partir dessa palavra aqui, patrimonial, eu vou construir o meu raciocínio do que eu acho desse projeto. O projeto em si ele é muito simples. Ele fala o seguinte, essa lei revoga e altera leis, decreto-leis e decreto a fim de desregulamentar profissões e atividades que não oferecem risco à saúde, à segurança, à ordem pública, à incolumidade individual e patrimonial. Ficam revogados, tá certo? Aí ele traz diversos decretos aqui. Esse decreto aqui, 9.295 de 46, é o que regulamenta a profissão contábil, tá? Mas olha só, são diversos decretos que vão ser revogados. Então, projeto de lei, olha só, são diversos decretos. Aí ele fala que ficam revogados alguns artigos específicos de outras leis, de outras profissões, e essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, o projeto em si ele é simples, ele só revoga as leis, entre elas a da profissão contábil, tá? Aí a justificação aqui, ele fala que existe uma distorção criada pelo ordenamento vigente e que certas profissões devem ser regulamentadas a fim que assegure a qualidade do serviço. No entanto, isso não tem um impacto real. Na verdade, isso tem barreiras de entrada, é mais difícil você exercer a profissão e que muitas vezes isso na prática não reflete na qualidade da profissão. Ele cita um economista aqui, ele fala que
alguns profissionais que atuam há décadas e os clientes são satisfeitos. E ele fala que essa regulamentação também gera um custo econômico para a economia, também é uma barreira de entrada ali. Em alguns casos, as exigências legais são abusivas, ainda pode haver perda da qualidade, eliminando bons profissionais, porque é muito burocrático. Enfim, aí ele fala que, a despeito do exposto, entendemos as preocupações com as atividades cuja má prática possa acarretar em risco à saúde da população, logo, as profissões que de alguma forma possam afetar a sanidade física dos usuários não estão incluídas nesse texto. Então, ele considera no projeto aquelas profissões que de certa forma não vai afetar aí digamos, a saúde, tanto física quanto mental, mas ele cita patrimonial. Agora vejamos, vamos partir do seguinte princípio: a profissão contábil ela é uma das profissões que tem relatos mais antigos, né? Toda forma de controle de patrimônio, aí data até antes de Cristo, é forma de contabilidade. Eu costumo brincar, falar da seguinte forma: por que existe contabilidade bancária, por exemplo? Porque existem bancos. Por que existe contabilidade, digamos assim, de custos? Porque houve a Revolução Industrial e houve a necessidade de se apurar os custos. Por que há contabilidade de condomínios? Porque há condomínios. Porque, na verdade, a contabilidade é uma ciência social aplicada. Então, por ela ser uma ciência social, ela acompanha a evolução da sociedade, ela acompanha a evolução e, digamos assim, o andamento da sociedade, e ela vai fazendo com que a situação patrimonial, financeira, de forma quantitativa e qualitativa, a contabilidade vai dando resposta para essas demandas que vão surgindo na sociedade. Veja que existe uma campanha do Conselho Federal de Contabilidade que fala que a contabilidade é um fator de proteção da sociedade. Por quê? A contabilidade, toda empresa precisa de um contador. Todos os dados econômicos, o papel do contador tem um aspecto econômico muito forte. Então, quando você vê, por exemplo, os números do CAGED, um exemplo simples aqui, são fomentados pelos contadores, né? Quando você vê verificação de conformidade tributária, apuração de impostos, você tem a lei da sociedade por ações, você pensa as empresas da Bolsa de Valores, são os contadores que fazem os balanços, que tem ali a demonstração do resultado do exercício, demonstração dos fluxos de caixa. Então, a contabilidade é a ciência social aplicada que estuda o patrimônio das entidades, sejam elas físicas ou jurídicas, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. Tá? Então, a contabilidade é o que dá resposta e traduz de forma econômica esses aspectos patrimoniais para a sociedade. Inclusive, na pandemia, houve uma discussão muito grande, porque verificou-se que os contadores tinham a sua, digamos assim, eles eram essenciais à atividade. Veja as diversas mudanças que tiveram em relação a regimes aí tributários, adiamento de impostos, mudança em folha de pagamento. Quem fomentou isso tudo foram os contadores. Então, quando você tem profissionais qualificados na contabilidade, você assegura a qualidade econômica do país. Porque através, embora seja um trabalho de formiguinha, são diversos contadores, e talvez você não tenha essa percepção, mas se os contadores parassem, por exemplo, esses dados econômicos que o país tem, não teria mais. Um outro aspecto relevante foi o que a gente passou ali, embora o decreto foi de 96, né, já tem 77 anos, mas nós passamos por uma convergência internacional das normas de contabilidade, porque é adequar a contabilidade com o que acontecia no mundo, ou seja, para efeito de comparabilidade, por exemplo. Então, você tem uma petroleira aqui, então os dados contábeis, né, de certa forma, têm que ser comparados com outras petroleiras de outros países, né, de forma simplificada aqui falando. Então, a contabilidade ela traduz o patrimônio das empresas, das entidades com fins, sem fins lucrativos, para esses aspectos econômicos, tá certo? Veja que aqui, ó, eu vou compartilhar novamente com vocês, aqui está o projeto de lei, esse é o decreto, ó, o decreto 9.095, de maio de 46, que cria o conselho, que é o que ele está revogando, né? Então, aqui ele está, digamos assim,
aqui está a regulamentação da profissão contábil, tá? E antes disso, eu gostaria de falar aqui, na verdade, quando você tem uma profissão regulamentada, você na prática, você tem deveres e garantias. Então, a sociedade, ela de certa forma é protegida, porque aquele profissional ele tem deveres, mas ele também tem algumas garantias. Mas além dessas garantias, ele é obrigado a cumprir alguns deveres. Os profissionais contábeis também é assim. Então, ele tem uma responsabilidade com o que ele está gerando. Então, quando você não está regulamentando uma profissão, você pode fazer com que profissionais sem qualificação, na prática, exerçam profissões que pode afetar digamos assim, o ornamento das coisas, falando da contabilidade, né? O bom funcionamento das entidades físicas e jurídicas com e sem fins lucrativos, que pode afetar até a parte econômica do país. Tá? Isso tanto é verdade que essa lei aqui, ó, a lei de 2010, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com a lei de 2010, a lei 12.249. Você tinha os técnicos em contabilidade e você tinha os contadores. A partir de 2010, né, foi feita uma lei que quem era contadores quem era técnico em contabilidade teria o direito assegurado até 2015, vou verificar agora aqui com vocês, para exercer a profissão. A partir dessa data, só profissionais formados em contabilidade ou em uma entidade em uma escola aí reconhecida pelo MEC, certo? Ou, no caso, os conselhos estaduais de contabilidade, alguns casos de fundações municipais, ou seja, uma instituição reconhecida, e, além disso, uma aprovação no exame de suficiência. Não sei se você sabe, mas existe duas profissões no Brasil que exigem uma prova para você exercer a profissão, que são a OAB, que são os advogados, e os contadores, através do exame de suficiência do CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade. Por quê? Houve um debate grande ali no Congresso Nacional, dado a esse fator de proteção da sociedade, que quem ingressasse na carreira de contadores deveria ser atestada a qualificação técnica desse profissional, ou no mínimo ali uma prova para aferir, né, a sua qualificação técnica. Então veja que aqui, ó, na lei 12.249, no seu artigo 76, olha só, no artigo 76, vamos descer aqui, artigo 76, olha só, os profissionais a que se refere ao decreto-lei somente poderão exercer a profissão após regular conclusão do curso de bacharéis em ciências contábeis, reconhecido pelo Ministério da Educação, tá certo? Aprovação em exame de suficiência e registro no Conselho Regional de Contabilidade. E olha só, os técnicos em contabilidade já registrados em Conselho Regional de Contabilidade e que venham a fazê-lo até 1º de junho de 2015 têm seu assegurado o direito de exercer a profissão. Então, até junho de 2015, quem é técnico ou quem formou até essa data tem o direito assegurado de exercer a profissão. Após isso, após essa 2015, só bacharéis em contabilidade que formem em um curso de ciências contábeis, que sejam aprovados no exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade e exerçam e aprovem e obtenha seu registro no Conselho Regional de Contabilidade. Então, tem 3 itens. Tem que ser formado, você tem que fazer a prova do exame de suficiência e pedir seu registro no Conselho Regional de Contabilidade. Aqui está a lei, ó. Você tem a Lei 6.404, que é a lei das SA, que está aqui, que regulamenta toda a legislação das empresas de capital aberto. Você tem a Lei 6.638, que foi aquela que fala da divulgação das demonstrações financeiras, que eu falei para vocês que está naquele escopo das normas internacionais de contabilidade. E veja que a resolução publicada no Diário Oficial da União aqui, ó, ele fala, lembra que o projeto, olha só, ele fala aqui no projeto, ó, de patrimonial. Então,
A resolução do Conselho Federal de Contabilidade fala o seguinte, ó, considerando ser o patrimônio o objeto fundamental da contabilidade, né, e ele fala que essa afirmação são de diversos autores, patrimônio deve ser entendido em sua acepção mais ampla, aquele que abrange todos os aspectos quantitativos e qualitativos e suas variações, em todos os tipos de entidades, seja pessoa jurídica, administração pública e privada, e que com a adoção de tal posicionamento, a contabilidade apresentar-se-á nos seus alicerces como representação adequada do valor, sendo que até mesmo algumas denominações que pareçam estranhas para a maioria, como relatórios de sustentabilidade e assemelhados, encontrarão guarida automática no conceito adotado. Então, essa é uma resolução que trata da profissão contábil também como um todo. Além disso, você tem, através do Conselho Federal de Contabilidade, alguns projetos de educação continuada. Aqueles que trabalham com auditoria, perícia, alguns trabalhos ali perante a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, Banco Central do Brasil. Você tem que ter uma educação continuada e você tem que provar que você está em constante qualificação para exercer a profissão de contabilidade. Então, o que eu acho, na verdade? O que deve ser desregulamentado é a burocracia estatal, é a simplificação de impostos, é a simplificação de prestação de contas das entidades do terceiro setor. Então, isso que deve ser desregulamentado e isso que deve ser desburocratizado. A profissão em si, eu acho que o projeto, embora vai passar ali pelas comissões e vai ouvir os conselhos regionais de contabilidade, eu acredito que a contabilidade vai sair aí. O Conselho Federal de Contabilidade ainda não emitiu nenhuma norma, mas eles são muito presentes ali no Congresso Nacional em relação às atribuições, às prerrogativas da contabilidade. Inclusive, quando há alguma inconsistência em sistema que pode atrasar alguma informação de ordem econômica, eles entram em contato com a Receita Federal, ali através do Congresso Nacional. Lembra da pandemia que houve a prorrogação do imposto de renda, por exemplo? Houve um papel atuante do Conselho Federal de Contabilidade. Então, acredito que esse projeto não passe no que diz respeito à profissão contábil, é uma opinião que eu tenho. Esse projeto foi feito, mas vai ouvir as partes e quando mostrar que a contabilidade de fato é o que apresenta, né, que é o profissional contábil que é responsável pela linguagem dos negócios, da parte financeira, patrimonial, das entidades públicas e privadas com e sem fins lucrativos, vai entender que o prejuízo econômico e patrimonial das entidades será muito grande se você desregulamenta a profissão. Porque se você desregulamenta a profissão, você não tem como, digamos assim, ter os deveres de um determinado profissional e ter as garantias daquele respectivo profissional. Tanto é que o projeto de lei nem fala, ele só revoga e pronto. Então, como vai ficar? Qualquer um pode fazer, de qualquer forma. Se algo é feito errado, aquele dado econômico, quem vai ser responsabilizado? A empresa? Então, acho que a hora que a discussão avançar, eu acredito que a contabilidade vai ser retirada desse projeto. Embora eu tenha experiência em legislativo, muitas vezes esses projetos em legislativo não são, digamos assim, de forma técnica, né? O que vale ali é o lado político, a convicção ideológica do deputado, que é legítimo, né? Mas tem coisa que é digamos assim, um axioma, né? Para colocar na mesa a profissão contábil, a sua importância para a questão patrimonial, questão econômica do país, a sua relevância para a nação como fator de proteção da sociedade. E aqui eu não estou querendo ser corporativista e querendo defender as profissões, porque eu poderia muito bem colocar, digamos assim, opinião até favorável ao projeto, mas eu acredito que o caminho não é esse da profissão. O caminho da desregulamentação deve ser do Estado. Simplificação de impostos, forma de simplificação de prestação de contas das empresas do terceiro setor. A contabilidade pública também é um arcabouço de legislação assim, e de cumprimento de normas internacionais de contabilidade que são aprovados, enfim. Isso que deve ser desregulamentado. É a burocracia estatal, mas você tem que ter um profissional que verifica a conformidade dessas informações. Então eu acredito que o projeto para a contabilidade se desregulamentar é ruim. Eu acredito
ruim não, é péssimo, né? Não só para os profissionais, não estou falando só para os profissionais, que somos 500 e poucos mil profissionais. Estou falando para a economia como um todo, tá? Mas eu acredito que vai ser retirado. Eu acredito fortemente que o que deve ser desregulamentado é sim a burocracia estatal e a simplificação de impostos, e você vai ter um profissional com deveres e garantias que vai verificar a conformidade tanto tributária, legislação social, questão da folha de pagamento, a questão societária, né, das demonstrações contábeis, um profissional contábil que vai verificar a conformidade dessas informações, tá? Então essa é a minha opinião, em resumo, tá? Eu acredito que pode ser debatido, só que a hora que você vai demonstrando a importância da contabilidade para a nossa economia, eu acredito que esse decreto 9.295/46 é retirado do projeto. Acredito que outras profissões também ali, pelo que eu vi, mas falei especificamente aqui da contabilidade. E você? O que você acha? Deixe aqui nos comentários, tá? O que você acha? Assim que tiver novidades desse caso, da tramitação do projeto, ou algum posicionamento aí do Conselho Federal de Contabilidade, eu trago aqui para vocês, tá? Então, curta esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal, ativa as notificações e até os próximos vídeos.